Jonas, capítulo 3, versos 5 a 10. Livro do profeta Jonas, capítulo 3, versos 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram? Não se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Pai, abre o nosso coração para a Tua Palavra neste momento de meditação, que ela encontre solo bom, solo fértil, Senhor, e produza frutos de vida. Oramos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos caminhando já para o final das nossas meditações do profeta Jonas. E hoje eu quero perguntar a você o que é um crente. O que é um crente? A resposta mais simples talvez seja aquele que acredita em alguma coisa, aquele que deposita a sua fé em um objeto. Mas como é que você pode evidenciar, como é que você pode mostrar na sua vida aquilo que você realmente crê? O que é que mostra que de fato você crê? As nossas ações, elas são baseadas naquilo que nós cremos. Nós agimos de acordo com as coisas em que nós cremos serem verdadeiras. Nós cremos, por exemplo, que existe uma lei no universo chamada lei da gravidade, que diz que um objeto qualquer sempre vai ser atraído para a Terra. Há uma força de atração sobre a Terra. De tal maneira que, por causa disso, eu tomo cuidado com a altura. Eu sei que a gravidade é real e por isso eu tomo cuidado com lugares altos para que eu não caia. Eu sei que se eu sair do meu apoio, eu irei cair, certamente. É a minha fé que me diz para tomar cuidado com lugares altos. Mas isso também pode ser visto em outras coisas prosaicas. Alguns acreditam, por exemplo, que beber leite com manga não faz bem, que dá indigestão. E aí, se você acredita nisso, provavelmente você não vai se arriscar, você não vai tomar leite com manga. Eu acredito, cientificamente falando, apesar de ver que vai haver uma notícia hoje no Fantástico a respeito disso, uma matéria, de que comer gordura faz mal à saúde. Então, quando eu vou naquele churrasco, geralmente eu vou cortar aquelas partes mais gordurosas. Alguns gostam de comer ainda assim, gostam de se arriscar. Mas é uma ação que eu tomo baseado na minha fé, naquilo que eu acredito ser verdadeiro. Assim sendo, se eu e você realmente cremos no Senhor Jesus, a nossa fé deveria ter um efeito prático. Se eu creio na verdade a respeito de Cristo, a minha fé deve ter um resultado prático. A fé, ela leva a uma nova vida. A fé leva a uma vida transformada pelo poder de Deus. A grande evidência de que eu e você cremos na mensagem do Evangelho é uma consciência de quem Deus é, de quem eu e você somos e da nossa situação diante dele, e de como ele transforma a nossa situação pela graça. A nossa fé, ela se baseia nisso. A grande evidência é essa consciência de quem Deus é e como nós agimos a partir disso. O que nós temos nessa passagem que nós estamos meditando hoje, e é importante aqui voltar, é a história, é o resultado da pregação de um profeta relutante, um homem de coração duro, de coração vingativo,
que chega a uma grande cidade, uma cidade corrompida pelo pecado, e prega uma mensagem sem graça. E sem graça no seu sentido teológico, ou seja, sem possibilidade de perdão, uma mensagem simplesmente de que o juízo de Deus viria sobre aquela cidade. Esse é Jonas, um homem, um profeta relutante. Mas também nós vemos aqui a cidade e um Deus de um amor persistente, como nós vimos na última semana, um Deus que produz alguma coisa absolutamente inesperada, um reavivamento na cidade a partir desta mensagem tão limitada do profeta Jonas. As pessoas ouvem a mensagem de Jonas e creem. Um comentarista bíblico chamado J. Vernon McGee, ele diz que aquilo que aconteceu aqui em Nínive, esse reavivamento que aconteceu a partir da mensagem do profeta Jonas, torna os acontecimentos do Pentecoste num evento menor. O que acontece aqui, pela sua dimensão, é algo muito menor do que o Pentecoste. Este reavivamento promovido por Deus a partir da palavra pregada por Jonas. Eu creio firmemente que aquilo que aconteceu aqui em Nínive, nesta passagem, pode acontecer nas nossas vidas. Que a palavra de Deus ela tem esse poder de transformar as nossas vidas. Eu creio que a palavra de Deus ela tem o poder de transformar as nossas famílias. Não obstante as dificuldades, não obstante os desafios, não obstante o tamanho que isso possa representar. Eu acredito que aquilo que aconteceu em Nínive pode transformar os nossos bairros, pode transformar aqui o Chora Menino, onde nós estamos localizados, pode transformar São Paulo, o nosso país. Eu creio que esse reavivamento, ele é possível de acontecer hoje, aqui, nas nossas casas, na nossa cidade, no nosso país. No entanto, nós aprendemos com essa mensagem de que não existe reavivamento verdadeiro sem arrependimento. Não existe verdadeiro avivamento sem mudança, sem transformação, sem um agir motivado pela fé. Não existe avivamento sem mudança, nem no nível individual, nem no nível aqui de igreja, no nível corporativo, e nem como nação. Isso não é possível se nós não entrarmos num estado de arrependimento e de mudança motivados pela fé. Com base nesse texto, eu quero hoje meditar com você a respeito dos sinais do verdadeiro arrependimento. Eu dei um passo atrás, na verdade, nós já tínhamos visto o verso 5 na semana passada, mas eu quis pegar um outro lado desse verso para a nossa reflexão hoje, para mostrar o primeiro sinal do verdadeiro arrependimento. E o primeiro sinal do verdadeiro arrependimento é de que ele nasce da fé. O arrependimento nasce da fé. Diz o verso 5 que os ninivitas creram. Eles creram. Não existe arrependimento, meus irmãos, sem a confiança da fé na palavra de Deus. Sem que nós acreditamos que aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Deus e a respeito de nós é algo verdadeiro. E o que é que a palavra de Deus afirma nesse sentido? Ela afirma que Deus criou este mundo de maneira perfeita. Tudo o que Deus fez era bom e muito bom. A palavra do Senhor afirma que Deus colocou o homem nesse universo criado de imperfeição para desfrutar desse universo, para cultivá-lo, para crescer a sua família nele e para viver numa vida eterna de intimidade com Deus, de alegria e de paz. No entanto, este homem, ele escolheu desobedecer. É outra coisa que a palavra de Deus nos mostra, outra verdade que a palavra de Deus nos mostra. Esse homem, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu buscar a sua própria vontade, buscar a sua própria glória ao invés da glória de Deus. E por isso esse homem foi expulso desta vida próspera, essa vida abençoada que estava proposta a ele por Deus. E ele passou a sofrer nas suas vidas todos os efeitos do pecado, uma criação que se coloca contra ele. Ele passou a experimentar a doença, a morte, a tragédia. Ele passou a experimentar em si o fruto
do seu ódio, dos seus ciúmes, da sua ira sobre si mesmo e sobre os outros. E por fim, ele experimenta a morte. Morte não apenas no sentido de morte física, como nós a entendemos de maneira mais comum, mas também de morte espiritual. A garantia de que o homem, por causa do seu pecado, está eternamente condenado a viver separado de Deus, num lugar de dor, num lugar de choro chamado de inferno. A palavra de Deus, entretanto, também nos diz que Deus amou o mundo. Deus olhou para nós com misericórdia. Deus escolheu um povo para si, para redimir esse povo, para salvar esse povo. Ele enviou seu Filho, Deus feito gente, Deus feito carne, para que esse Deus feito carne pudesse levar sobre nós os nossos pecados numa cruz. Ele morreu como homem porque ele tinha de ser homem para nos representar. Mas ao mesmo tempo ele morreu como Deus, porque somente Deus tem o poder para pagar pelos nossos pecados, para perdoar. A palavra de Deus nos diz que esse Jesus Cristo que morreu também ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele rompeu o domínio da morte, de tal maneira que todo aquele que acredita nele, que crê nele, que crê que ele veio, que ele é Deus, Filho de Deus feito carne, e que veio para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna, possa também alcançar a vida eterna, salvação e amizade com Deus. Esse Jesus agora vive, ele está vivo, colocado ao lado direito de Deus Pai, para interceder por nós, para interceder pelo seu povo. É necessário acreditar nesta mensagem que a palavra de Deus nos traz, porque não existe arrependimento sem a confiança da fé nisto que acabamos de anunciar. Nós falamos na semana passada acerca do poder da palavra de Deus, o poder que a palavra tem de produzir fé salvadora. E a fé, nós a chamamos de fé salvadora, meus irmãos, porque ela nos leva a uma nova vida por meio do arrependimento. A fé leva necessariamente ao arrependimento. É pelo ouvir da palavra de Deus que nós somos feitos justos. Isso de maneira definitiva, aos olhos de Deus de maneira definitiva, mas aos nossos olhos de maneira progressiva. Nós vamos sendo santificados pela palavra de Deus dia a dia. Por causa da fé, é a fé que nos torna justos. Como nos lembra Gênesis capítulo 15, verso 6, quando existe um testemunho acerca de Abraão, dizendo: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. É a fé que nos torna justos, mas ela nos torna justos por meio do arrependimento. Marcos, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 11 e 12, vai nos dizer assim: Jesus respondeu aos seus discípulos: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábolas. Para quê? Por que não se deixa claro a mensagem do Evangelho do reino de Deus para todos, mas apenas aqueles a quem Deus escolheu salvar, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ter um coração grato por crermos. Eu e você devemos ter um coração grato porque o mistério do reino de Deus foi revelado a nós e nós viemos a crer, mas isso leva a uma consequência prática. E eu quero perguntar a você: você já ouviu, viu e entendeu? Você crê nisso? Qual é o próximo passo? É se arrepender. É mudança. Se você afirma crer em Cristo, mas a sua vida permanece a mesma, sem qualquer mudança, sem qualquer transformação, deixe-me dizer isso de maneira clara e direta a você: há um problema com a sua fé. Há um problema com a sua fé. Meus irmãos, o verdadeiro arrependimento nasce da fé. Mas o verdadeiro arrependimento também nos leva ao reconhecimento de quem nós somos. E aqui vem o segundo sinal do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento leva à humilhação. Ele nasce da fé
e leva à humilhação, como nós vemos nos versos 6. No verso 6 nós vemos a descrição das atitudes do rei de Nínive diante da mensagem do profeta Jonas. E essas atitudes são reveladoras do verdadeiro arrependimento do rei. Isso porque, ao ouvir a mensagem de Jonas, o rei primeiro, ele desce do trono. E ao descer do trono, isso é um sinal de reconhecimento que ele é um homem pequeno. Ele é um homem pequeno e tão pequeno quanto qualquer dos demais do seu reino. Ele não é diferente de nenhum dos outros do seu reino. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, depende de uma atitude de disposição de coração que faz nos reconhecer que todos somos iguais diante de Deus no nosso pecado. Romanos 3:23 diz isso de maneira clara: todos pecaram diante de Deus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, não há exceção. Não há exceção se você é rico ou se você é pobre. Não há exceção se você tem uma grande cultura ou uma pouca cultura. Não importa se você mora aqui no Chora Menino, ou se você mora no Tremembé, ou se você mora no Jardim Joamar, onde quer que você seja. Não existe diferença. Todos somos iguais diante de Deus. E que só há um verdadeiro rei, que é o Senhor. O rei também tira o seu manto real e se veste de pano de saco. O pano de saco, que algumas vezes nós vemos na Escritura, nesses contextos em que se fala de arrependimento, desse sinal de arrependimento, era uma pele que podia ser uma pele de camelo ou uma pele de cabra, uma pele grosseira, que geralmente era usada como um saiote, ou em alguns casos como uma túnica, dependendo do tamanho da pele. E era uma pele grosseira, era uma pele barata, não era uma roupa cara, era um trapo incômodo, porque os pelos incomodavam. Isso para mostrar a indignidade que o pecado traz sobre si. O pecado traz indignidade sobre nós. Tal como o pano de saco, o pecado mostra que nós temos pouco valor em nós mesmos. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, então implica numa renúncia ao orgulho. Só pode verdadeiramente se arrepender e demonstrar arrependimento quem renuncia ao orgulho. O verdadeiro arrependimento nos faz compreender que eu e você, nós somos indignos da bondade de Deus. De que a única coisa que nós merecemos de Deus, na verdade, é a sua ira por causa do nosso pecado. De que nós somos dignos das consequências que o pecado causa. Eu e você, nós somos dignos das consequências do pecado. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 3. Nós vamos ler os versos 20 até o verso 10 até o verso 20. Romanos 3, verso 10 até o verso 20. Como está escrito, diz o apóstolo Paulo, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a nossa realidade. Não existe beleza, não existe virtude em nós que possa agradar a Deus. Não existe. O rei também sentou-se em cinzas. E as cinzas são um sinal de algo desprezível, de algo nojento, de algo sem valor. É isso que as cinzas representam. E ao fazer isso, o rei demonstrou a sua convicção de que ele era desprezível pelo seu pecado aos olhos de Deus. É a convicção, meus irmãos, de que Deus é justo, de
de que Deus não pode tolerar o pecado diante de si, de que todo aquele que comete pecado se torna odioso aos olhos de Deus. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é a compreensão do nosso estado de miséria diante do Senhor. Amados, as atitudes do rei demonstram uma disposição sincera em humilhar-se diante do Senhor. Não existe arrependimento verdadeiro sem quebrantamento de coração. Não existe arrependimento verdadeiro sem uma atitude quebrantada diante de Deus. Eu quero ler com você Tiago, capítulo 3. Se você quiser, você pode abrir. Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa é a atitude de quem quer se chegar a Deus, uma atitude de humildade, de quebrantamento de coração. São ações práticas de vida, como os versos 7 e 8 mostram. O verdadeiro arrependimento é provado por ações práticas. E aqui nós temos o terceiro sinal do verdadeiro arrependimento. Ele nasce da fé, ele leva a humilhação, mas ele gera a prática de vida. Esses versos 7 e 8 mostram a fé e a disposição que esta produziu no coração do rei. Mostra que isso levou a ações práticas. Eles jejuaram, eles vestiram-se de panos de saco, eles se dispuseram a deixar os seus maus caminhos. É preciso esclarecer alguns pontos desses versos 7 a 8. Primeiro, como é que animais também entram nessa história, né? Até pessoas vestirem-se de pano de saco, fazerem jejum, isso parece fazer sentido aos nossos olhos, mas quando diz que animais vestiram-se de pano de saco, nós achamos estranho, porque como é que um animal vai demonstrar arrependimento? Não é verdade? Os animais participam do jejum e do pano de saco porque a criação, como uma demonstração, um sinal, um símbolo, de que a criação ela sofre com o pecado mesmo sendo inocente dele. Quando Deus vier julgar este mundo por causa do seu pecado, a criação toda será julgada, e não apenas o ser humano. Todas as coisas serão julgadas, a criação ela participa do nosso julgamento. Afinal, a criação ela geme aguardando a revelação dos filhos de Deus, é o que Paulo diz lá em Romanos. A criação sofre por causa dos filhos de Deus, e por isso os animais também entram nessa história. Além disso, isso também é uma forma de demonstrar diante de Deus que o arrependimento nacional era completo, de que de fato todos estavam arrependidos de seus pecados. Era uma forma de demonstrar isso diante de Deus. Mas tem um detalhe mais a ser esclarecido aqui, porque afinal de contas parece que esse avivamento, esse jejum, esse arrependimento nacional, ele foi promovido por decreto. Saiu um decreto do rei dizendo: arrependam-se, vistam o pano de saco, façam jejum. Não é verdade? Como é que é esse negócio de um arrependimento por decreto, que alguém está mandando você se arrepender por lei? Eu e você, nós cremos num Estado laico. Nós cremos na separação entre igreja e Estado, de que o Estado não deve determinar os rumos da igreja e de que a igreja também não tem o direito de determinar os rumos do Estado. Nós acreditamos nesta separação. O Estado, ele não tem o direito e nem a possibilidade de determinar o coração do seu povo. Nem agora e nem nos tempos do rei de Nínive, nos tempos de Jonas. O Estado não tem condição de mudar o meu coração. Ele pode mudar as minhas ações por causa da lei, mas não o meu coração. No entanto, um governante piedoso pode
e deve chamar o seu povo ao arrependimento e à fé. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho aqui a condição de chegar e dizer: mude o seu coração e você me obedecer por obrigação, por lei. É só o Espírito de Deus que pode fazer isso. Mas eu, como líder aqui, eu posso clamar e dizer: vocês precisam se arrepender, chamar a nação ao arrependimento, chamar a nação a uma mudança, a uma transformação. Dito isso, feitas essas explicações, nós precisamos compreender que o arrependimento, ele se prova através de práticas transformadas. O arrependimento, ele se prova na prática. Os atos aqui descritos, os acontecimentos descritos, o ato de jejuar, o ato de colocar-se em pano de saco, eles têm o seu valor, mas eles dizem muito pouco na verdade. Existe um grande risco de hipocrisia nisso, de nós fazermos estas coisas, ou de um povo de Nínive fazer estas coisas de uma maneira hipócrita, mecânica, religiosa, sem uma disposição interior de coração. E o que importa a Deus mais do que a atitude, do que o ritual religioso representado aqui, é o desejo sincero por santidade, um desejo sincero no coração por mudança que se transforma em ação. É isso que realmente importa a Deus. Deixe-me dar alguns exemplos disso. Como é que eu provo a minha fé em que o corpo é templo do Espírito? Nós cremos, na verdade, que o corpo é templo do Espírito de Deus. Como é que eu provo isso de maneira prática? Por exemplo, cuidando dele, não abusando do meu próprio corpo, fazendo um exercício físico, dormindo bem, me alimentando. Eu provo a minha fé através de uma ação prática. Como eu provo que eu creio na igreja como corpo de Cristo? Eu afirmo isso, não é verdade? Que eu creio que a igreja é o corpo de Cristo. Mas como é que eu demonstro isso? É amando os meus irmãos, é cuidando deles, é chorando com os que choram, rindo com os que se alegram, suportando as nossas necessidades, tendo paciência com as nossas imperfeições. É assim que eu provo a minha fé na igreja como corpo de Cristo. Como é que eu provo que eu creio em Jesus como Senhor? Qual é a demonstração prática disso? Que Jesus é Senhor da minha vida. É obedecer aos seus mandamentos. Se eu não obedeço aos seus mandamentos, eu não creio nele verdadeiramente como Senhor. Entenderam a mecânica aqui, meus irmãos? A verdadeira fé, o arrependimento, se demonstra por ações práticas. Nós lembramos, por exemplo, da história bíblica de Zaqueu, no Novo Testamento. Como é que Zaqueu demonstrou que ele realmente estava arrependido de seus pecados? Devolvendo aquilo que ele roubou. Ou então, ainda no livro de Atos, a história do carcereiro de Filipos. Um homem que talvez rude, que maltratou, que chicoteou, que afligiu Paulo e Silas na sua prisão, mas que depois de sua conversão, ele passou a cuidar das feridas deles. Ações práticas que demonstraram arrependimento. Quero dizer com isso que se você crê, você tem de praticar. Quem crê, pratica. Se você não pratica, é porque você ainda não creu. Se você não pratica as verdades da palavra de Deus, é que você ainda não acreditou que aquela palavra é verdadeira. O verdadeiro arrependimento promove transformação, promove atitudes práticas. Porém, o meu último ponto aqui, ele visa esclarecer algo muito importante. É verdade que eu e você, nós podemos ter escolhas individuais baseadas no arrependimento. Eu posso escolher fazer ou não fazer algumas coisas baseado no arrependimento. Mas nós precisamos lembrar que o arrependimento ele não vem de nós. Ninguém pode se arrepender se Deus, pelo Espírito, não o conduzir a isso. Se Deus não levar o nosso coração ao arrependimento, ninguém pode se arrepender. Arrepender-se, portanto, é um dom, é uma dádiva da graça de Deus. Sinais verdadeiros do arrependimento. Primeiro, ele nasce da fé, ele leva à humilhação, ele gera ações práticas e, por último, o arrependimento é obra da graça de Deus. Vemos isso nos versos 9 a 10.
Perceba como o rei fala no verso 9 do seu decreto. Quem sabe? Quem sabe Deus não muda? Quem sabe Deus não transforma, Ele não mude de ideia quanto ao seu decreto por causa do nosso arrependimento? Entenda que o rei aqui, ele não está condicionando o perdão de Deus à nova atitude do povo. Ele não está dizendo que Deus é obrigado a perdoar o povo porque o povo se arrependeu. O rei reconhece que Deus é soberano para agir como Ele quiser. O rei reconhece que o salário do pecado é a morte. Sim, eles merecem a punição. Ele não coloca senões. Ele sabe disso. Deus, aliás, o rei, entretanto, tem uma ponta de esperança. Pode ser que Deus faça isso. E é interessante observar que o rei, ele tem ainda uma porta de esperança, ainda que Jonas tenha fechado a porta. Jonas não deu nenhuma possibilidade de esperança na sua pregação, mas ainda assim o rei tem essa ponta de esperança. Isso para mostrar, meus irmãos, que o arrependimento ele é fruto da graça de Deus. Nós acreditamos, na nossa teologia reformada, que Deus determina tanto os fins quanto os meios. Deus, isso digo baseado no livro de Números, capítulo 23, verso 19, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Eu e você, nós nos arrependemos, mas Deus, Ele não muda. Ele tem os seus decretos e Ele irá cumpri-los. No entanto, Deus, Ele é soberano para determinar tanto os fins, ou seja, nesse caso a salvação, o resgate, a recuperação, quanto os meios para isso. E o meio para isso é a mudança, o arrependimento. 4.2 aponta para isso. Quando depois do arrependimento da cidade, nós vamos ver isso na semana que vem, Deus vai perguntar a Jonas: Jonas, mas por que você ainda está zangado? E Jonas diz: porque eu sabia quem o Senhor é. Eu sabia que o Senhor tinha um plano aqui para essa história. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Quando o Senhor me mandou aqui para Jonas, o Senhor já sabia o que ia fazer. O Senhor já sabia que o Senhor ia perdoar essa cidade, que o Senhor ia dar arrependimento a ela. Deus determina tanto os fins quanto os meios, tanto a salvação quanto o arrependimento que leva à salvação. Deus que é persistentemente compassivo. O termo que Deus arrependeu-se nesses versículos pode muito bem ser traduzido por Deus teve compaixão. Não é que Deus se arrependeu, mas Deus moveu-se de compaixão em direção a Nínive, diante do arrependimento da cidade. E que melhor imagem da compaixão de Deus por um filho arrependido que aquela imagem do filho pródigo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas. Vamos lembrar dessa passagem tão rica, tão maravilhosa da palavra de Deus, Lucas capítulo 15. Eu quero ler com você os versos 18 a 20. Lucas capítulo 15, os versos 18 a 20, que dizem assim, é o finalzinho da parábola, da história do filho pródigo, quando ele volta, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que é isso? É arrependimento. O filho arrependeu-se, e aí vem a resposta: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Como é que o pai vê o filho? De longe, já esperando o momento do arrependimento, já sabendo que o filho vai voltar. E quando o filho volta, o coração dele se enche de compaixão, se enche de alegria. Esse é o nosso Deus, Deus cheio de compaixão. Que Deus maravilhoso é esse que eu e você servimos, que dá para a gente o arrependimento, que recebe aqueles que eram os seus inimigos como filhos, e que ainda nos abençoa quando nós voltamos a Ele. Deus não precisaria nos dar mais nada depois que nós nos voltamos a Ele. Tudo é obra dEle, a salvação, o arrependimento que leva à salvação, tudo vem dEle. Mas ainda assim Ele nos abençoa. Que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, meus irmãos? Quero
verdadeiro arrependimento somente é possível quando nós olhamos para Cristo. O verdadeiro arrependimento só é possível quando eu e você olhamos para Cristo. Quando nós olhamos com fé para Jesus Cristo, nós percebemos, meus irmãos, a gravidade do nosso pecado. O quanto o nosso pecado é grave. E ao mesmo tempo a grandeza do amor, da compaixão de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós nos lembramos do seu sacrifício e nós nos enchemos de espanto e de adoração, porque nós sabemos que Ele levou sobre si aquilo que eu e você merecíamos, o peso da ira de Deus contra o nosso pecado. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu compreendo o que foi feito por mim e eu respondo com gratidão, com frutos de uma vida transformada, sabendo que eu e você, nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para obras. As obras são a maneira de nós reagirmos com gratidão na misericórdia que Jesus Cristo derramou sobre as nossas vidas. Ao olhar para Cristo, eu entendo que Ele nos deu do seu Espírito e que nós temos também de ser gratos e humildes, porque nós não temos nada de nós mesmos, nem mesmo o arrependimento é nosso. E é isso, nasce de nós, o arrependimento nasce de nós, mas vem dele. É olhando para Cristo que eu vejo todas estas coisas. Como é então que nós respondemos, conhecendo os sinais desse verdadeiro arrependimento? Conhecendo esses sinais, como é que eu devo responder? Eu devo dar ouvidos à palavra de Deus. Eu tenho de dar ouvidos à palavra de Deus quando ela me alerta sobre o juízo. O juízo de Deus está a cada dia mais perto. Creia nisso. O juízo de Deus está a cada dia mais perto. É preciso sempre estar prontos, é preciso que nós estejamos sempre prontos a prestar contas diante de Deus pelos nossos atos, porque um dia todos nós que estamos aqui, eu, você, as pessoas que nos assistem em casa, todos um dia teremos de prestar contas diante de Deus daquilo que fazemos, falamos ou pensamos. E deixe-me dizer isso de maneira clara, esse dia está cada vez mais próximo. Você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Você precisa crer nela. O juízo de Deus vem. E nós não podemos passar impunes diante dele. Também, que não existe qualquer possibilidade de nós entrarmos num relacionamento de amizade com Deus, a menos que nós adotemos a postura humilde de reconhecer tanto os nossos erros, tanto as nossas falhas, quanto a nossa própria natureza pecaminosa. Não só nós cometemos pecado, mas nós precisamos reconhecer que nós somos pecado. É preciso reconhecer isso, e não dá para você entrar num relacionamento de amor com Deus sem que você reconheça esta verdade. É preciso descer do trono. A gente precisa descer do nosso trono. Terceiro, é preciso ter cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia de um arrependimento de fachada. Um arrependimento que nós dizemos, sim, eu estou arrependido. Nós choramos na oração, mas um arrependimento que não se demonstra em frutos de vida. É preciso tomar muito cuidado com isso, com arrependimento apenas de boca. Arrependimento se prova através de práticas de vida. Você quer mostrar que você mudou? Mude. Você quer mostrar que você se arrependeu? Mude. Como igreja, agora deixa-me falar, como igreja nós, uma outra consequência prática desses sinais do arrependimento. Nós devemos anunciar compromisso, assumir, compromisso de anunciar a necessidade de arrependimento. Meus irmãos, nós precisamos resgatar, como foi dito hoje de manhã na igreja de Betel, a palavra profética para os nossos dias, a palavra de denúncia, a palavra de apelo às pessoas para que elas se arrependam. A igreja precisa resgatar esse compromisso. A igreja ela não existe simplesmente para anunciar bênção.
A igreja, ela não existe simplesmente para dizer que você vai ficar rico, que tudo vai ficar bem. A igreja não existe para aliviar a sua consciência. A igreja existe para profetizar que o juízo de Deus vem. Nós precisamos pregar o arrependimento, chamar as pessoas à mudança. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que o Senhor nos chamou. Ainda que isso seja desafiador numa cidade como a nossa, sim, as pessoas irão rejeitar a sua mensagem, sim, pessoas vão rir de você, você vai perder amigos, você vai perder o carinho de pessoas próximas a você. Tudo isso é verdade. Não se surpreenda quando essas coisas acontecerem, mas ainda assim nós somos chamados a esse compromisso. O compromisso não só de anunciar o juízo de Deus, mas de agirmos também diferente de Jonas, de anunciarmos também a compaixão de Deus, de que Deus se compadece daqueles que se humilham diante dele. Amados, que o Deus de toda compaixão nos anime cada vez mais a um compromisso de fidelidade diante dele.